Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E hoje nós chegamos em Emily Durkheim. Vamos falar um pouco sobre coesão social, função religiosa e identidade adventista. Vamos trabalhar aqui já desde o início entre a questão da coesão social e a presença do Espírito, um alerta contra a redução sociológica da fé. Tenho aqui alguns livros em minhas mãos, do Emily Durkheim. Primeiro, lições da sociologia, né? A questão da divisão do trabalho social, tá? Sociologia e filosofia, o socialismo, educação e sociologia e lições de sociologia. Bem, ele sem dúvida foi um dos sociólogos mais importantes e é muito importante ler ele com essa lente, principalmente quando a gente fala sobre esse alerta da redução sociológica da fé. Quero fazer aqui uma introdução à religião como engrenagem da ordem, tá? A teoria sociológica de Emily Durkheim, ela tornou-se uma das mais influentes do século XX, por isso eu trouxe ele aqui para vocês, porque, especialmente no que diz respeito à função social da religião, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente está rastreando aqui os elementos básicos da ordem, que é o elemento subjacente ao sistema de governo, tá? No entanto, embora os seus conceitos ajudem a descrever certos aspectos da vida eclesiástica, o coração de sua teoria representa uma ameaça direta à natureza profética, espiritual e escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durkheim ele propõe que a religião não é, em essência, uma resposta divina à necessidade humana de salvação, mas apenas um sistema simbólico construído pela sociedade para preservar a sua própria coesão, né? E aqui se inicia o problema, ao meu ver, porque para Durkheim a fé ela não se refere a uma realidade sobrenatural, mas a uma projeção da consciência coletiva. A religião serve para integrar, domesticar, moralizar, mas o cristianismo bíblico é diferente, pessoal. O cristianismo bíblico, né, e a vocação adventista jamais poderá ser reduzido a isso. A religião verdadeira é antes resposta à revelação de Deus, não fruto de uma construção social. Então, reduzir a fé à função social é substituir o espírito pela sociologia. E quando a igreja ela aceita esse paradigma como fundamento, ela se transforma em um clube moral, não em um corpo vivo de Cristo, né? E esse episódio é, portanto, não apenas uma análise, mas uma advertência, né? A sociologia de Durkheim ela nos oferece uma lente, é verdade, mas jamais deve se tornar o fundamento da organização e da liderança da igreja. Se isso acontecer, a missão escatológica será substituída pela manutenção da ordem social e aí a voz profética da igreja dará lugar à institucionalização da conformidade. É nesse ponto que a gente precisa entender a questão de coesão sem transcendência e a tentação de uma igreja com um perfil funcionalista, né? Durkheim ele vê na religião uma ferramenta de integração, o que ele chama de solidariedade mecânica, que se manifesta em grupos onde todos compartilham os mesmos valores, e aí a solidariedade orgânica, que aparece quando funções diferentes se integram em um todo coeso. De fato, a estrutura adventista ela apresenta elementos desses dois modelos, né? A doutrina unifica e a organização, por outro lado, ela funcionaliza a missão. Mas o erro seria crer que essa é a essência da fé. A Igreja Adventista ela não existe para reproduzir padrões de ordem, ela existe para proclamar a verdade, mesmo que isso desestabilize a sociedade. E Durkheim jamais aceitaria uma religião que confronta o mundo, que denuncia o pecado, que proclama juízo. Para ele, a religião serve à sociedade e não ao reino de Deus. E essa inversão ela é, ao meu ver, fatal, pois onde Durkheim vê estabilidade, os profetas veem idolatria. Onde ele propõe integração, o evangelho propõe arrependimento. E a igreja que vive apenas para manter a coesão social, ela perde a sua alma profética. É dentro desse contexto que a gente precisa entender os rituais. Será que os rituais são sinal de fé ou instrumento de controle? Na perspectiva de Durkheim, os rituais religiosos eles não são encontros com Deus, mas são atos simbólicos que reforçam a coesão do grupo. E eles atualizam a consciência coletiva e reafirmam o pertencimento. E quando nós aplicamos esse modelo à Igreja Adventista, nós até podemos ver elementos que podem se encaixar. O sábado como marca comunitária,
a Santa Ceia como rito de reconciliação, o batismo como um rito de passagem. Contudo, há um limite perigoso nessa leitura. Ela esvazia o valor espiritual dos rituais. Para Durkheim, o sábado não seria uma aliança com o Criador, mas uma tradição para reforçar a identidade cultural. O batismo não seria um símbolo de regeneração espiritual, mas a cerimônia de entrada em uma moral coletiva. Aí a ceia não apontaria para o sacrifício de Cristo, mas para a comunhão moral da comunidade. E essa visão, ao meu ver, embora útil como diagnóstico sociológico, nega completamente a transcendência e a verdade espiritual dos atos sagrados. E quando líderes eclesiásticos começam a organizar, por exemplo, cultos apenas como eventos agregadores, eles vão esquecendo a sua função teológica e eles acabam caindo no reducionismo de Durkheim. O perigo aqui é real, tá, pessoal? É transformar a adoração em produto cultural e o culto em programa e o rito em formalidade. A igreja deixa de ser espaço do encontro com Deus e se torna um teatro de identidade institucional. E a igreja adventista ela precisa vigiar para que as suas ordenanças elas não sejam absolvidas por esse tipo de formalismo. Cada culto deve ser cheio do Espírito. Cada sábado deve apontar para a criação e a redenção, e cada Santa Ceia deve evocar a cruz, a esperança e a missão. Cada batismo, pessoal, deve ser uma declaração pública do novo nascimento, não uma mera aceitação de uma norma coletiva. E é nesse ponto que, se você ler Durkheim, um outro elemento que você vai ver que vai entrar em choque é a questão da disciplina eclesiástica. Vai ser uma restauração espiritual ou uma vigilância social? Durkheim, por exemplo, ele via a moral como produto da sociedade. A transgressão para ele não é pecado contra Deus, mas desvio das normas coletivas. Daí a sua valorização da punição como ferramenta de reintegração social. E essa ideia penetra muitas vezes de forma sutil, de forma sutil nos processos disciplinares da igreja, inclusive na nossa igreja, na igreja adventista. Quando a disciplina ela se torna uma forma de proteger a imagem da instituição, mais do que cuidar da vida interior do transgressor, nós estamos sob o espírito de Durkheim. Quando os processos se tornam punitivos e burocráticos e não espirituais e restauradores, a justiça do reino é substituída pela lógica do controle social. A igreja adventista, pessoal, tem uma tradição de disciplina eclesiástica fundamentada na Bíblia, mas é preciso muitas vezes se perguntar, nossas comissões locais são mais orientadas pela teologia do arrependimento e da restauração ou pela necessidade de preservar a reputação organizacional? A liderança local, ela está preocupada com a reconciliação ou com a conformidade? A disciplina, quando bem exercida, gente, ela protege a ordem e a santidade da igreja, mas quando ela é motivada pelo medo da instabilidade ou pela necessidade de manter o status institucional, ela se torna uma ferramenta de domesticação. A igreja se transforma aí, pessoal, em mecanismo de controle e deixa de ser corpo vivo de Cristo. É nesse ponto que a gente precisa entender a missão ou se a gente vai incorrer numa manutenção da ordem. O dilema aqui, gente, é um dilema escatológico. Um dos maiores perigos das ideias de Durkheim aplicada à igreja é o deslocamento do foco escatológico para a questão da conservação institucional. Como o Durkheim ele valorizava a religião enquanto estabilidade, ele não concebe o papel da fé como uma igreja que confronta, que mostra a injustiça, que prepara um povo para a volta de Cristo. Esta é completamente estranha ao seu modelo. Mas o adventismo, pessoal, nasceu da profecia. Ele é, por vocação, escatológico. Não existe para sustentar o status quo, mas para abalar as estruturas do mundo com a mensagem do juízo, da restauração e da segunda vinda. E quando a estrutura da igreja começa a priorizar estabilidade sobre fidelidade, organização sobre profecia, visibilidade sobre santidade, então o pensamento de Durkheim venceu. A missão da igreja não pode ser absolvida por parâmetros sociológicos. Ela é conduzida pelo Espírito, não pela análise de coesão, pessoal. Ela confronta, ela reforma, ela sacode, ela não serve à sociedade, ela serve ao reino de Deus. O sistema de governo da igreja adventista só será saudável enquanto estiver submisso a esse chamado profético. Quando ele se autonomiza, quando se fecha em si mesmo, quando gera lealdade institucional sem conversão pessoal, ele se tornou um ídolo. E eu quero chegar à conclusão desse episódio mostrando por que a igreja deve resistir a essas ideias de Durkheim. Durkheim foi um gênio sociológico. Esse é um fato, é uma verdade. Leia os livros dele e você vai perceber isso. Ele nos ajuda a entender a dimensão comunitária da fé, os vínculos entre os rituais e pertencimentos, a função social da moral.
mas ele também oferece uma visão secularizada da religião, que se opõe frontalmente ao cristianismo bíblico e à missão da Igreja Adventista. Sua teoria nega a revelação, reduz a fé a comportamento e trata a igreja como uma engrenagem moral. É um modelo útil para diagnóstico, mas letal se adotado como fundamento. A Igreja Adventista, pessoal, precisa ouvir esse alerta. Não somos apenas uma organização moral, somos um movimento profético. Nós não existimos apenas para preservar vínculos sociais, mas para preparar um povo para o encontro com Deus. A coesão sem conversão é vaidade. A estrutura sem santidade é ruína. A liderança sem espiritualidade é manipulação. E a missão da igreja é formar uma comunidade que transcende a lógica deste mundo, que vive em comunhão, sim, mas em comunhão com o céu, que cultiva normas, sim, mas normas que brotam da graça, que organiza sua missão, sim, mas pela direção do Espírito e não por cálculos sociológicos. Que todo líder adventista, é a minha oração, leia Durkheim com discernimento. Que aproveite o que ajuda e rejeite o que compromete. E que jamais troque a presença de Deus pela funcionalidade do sistema, pois no fim, nós não seremos julgados pela nossa estabilidade, mas por nossa fidelidade. Bem, nos próximos episódios aí nós vamos falar sobre pessoas muito importantes e eu quero te ver lá. Um grande abraço e até breve.